Graças e paz, irmãos, graças e paz, amigos, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina, você que tem nos acompanhado em todas as nossas atividades online. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que o Senhor esteja cuidando do teu coração de uma forma especial. É um prazer estarmos aqui, mais uma vez, para que possamos então terminar o nosso estudo no livro do profeta Ageu. Irmãos, já fizemos aí 3 aulas, trabalhamos várias questões dentro do livro e chegamos agora sim à nossa última sessão, a nossa última parte dentro do livro do profeta Ageu, onde iremos pensar um pouquinho, são apenas 4 versículos, mas iremos pensar num Deus que pelejaria pelo povo e também por um Deus que garante a estabilidade do reino de Davi. Tá bem? Então nós temos o auxílio na batalha, a primeira parte da nossa mensagem de hoje, e por fim, esperança no reino. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Nós já abrimos tantas vezes, nós já estamos aí há 4 semanas com esse livro, e eu acredito que você já esteja bem ambientado com a tua Bíblia, né? Eu acredito que você já abre Ageu naturalmente. Como a gente diz algumas vezes, chega no ponto que a Bíblia abre sozinha, já naquele livro. Espero que você esteja com toda essa habilidade já com o livro do profeta Ageu. Agora que você está com a tua Bíblia aberta, eu te convido a abaixar a sua cabeça. Eu te convido a fechar os teus olhos, para que possamos então orar ao nosso Senhor Deus, para que Ele possa sim falar aos nossos corações e aplicar as verdades da Sagrada Escritura em nossa vida. Feche seus olhos, baixe sua cabeça aí onde você está, desligue a sua mente, o seu coração de todas as tuas aflições, de todas as tuas dificuldades nesse momento, e que possamos então falar com o Senhor nosso Deus, que Ele possa sim falar aos nossos corações de uma forma toda especial nessa manhã. Vamos orar, vamos consagrar a Ele esse momento, vamos consagrar a Ele o nosso estudo. Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo quanto tens feito, te agradeço, te louvo, Pai, te bendigo, Deus, pela tua graça sem fim. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu perdão manifesto em nosso favor. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado manifesto comigo, com meus irmãos, com os meus amigos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, nesse momento, trabalhar em nossas vidas, guardando, protegendo, cuidando dos nossos corações, e que possamos sim, Pai, crescer no conhecimento da Tua Palavra. Fala conosco mais uma vez, através do livro do profeta Ageu, nesses 4 versículos que iremos estudar hoje, que nós possamos retirar daí verdades preciosíssimas para as nossas vidas. Transforma o nosso viver, muda o nosso interior, restaura as nossas vidas, Pai. Leva cativo todo o pensamento agora, toma os nossos corações, nos acalma, nos dê paz, nos desligue, ó Pai, nesse momento das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e que toda a nossa atenção, que todo o nosso desejo, que todo o nosso coração esteja voltado nesse momento para o entendimento da Tua Santa Palavra. Te agradeço por tudo quanto tens feito, essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, como já citei, nós iremos estudar essa mensagem, a 4ª mensagem no livro do profeta Ageu. Essa mensagem ela se encontra no capítulo 2, dos versículos 22 até o versículo de número 23. Então é uma mensagem bem curta também, ela não é uma mensagem longa, e ela é bem direcionada a Zorobabel. É uma mensagem direcionada ao líder político daquele povo que tinha retornado. Isso é muito interessante, porque quando vemos a primeira mensagem, ela é direcionada a Zorobabel, a Josué, ao resto do povo. A segunda mensagem também é direcionada ao povo, a Josué, a Zorobabel também, uma mensagem de encorajamento diante das dificuldades. A terceira mensagem já é uma mensagem voltada para os líderes políticos, para que eles tomassem a atitude de ensinar o povo. Eles são confrontados com o que a lei diz. E nós chegamos à 4ª mensagem. A 4ª mensagem é direcionada ao líder político. Muitas vezes nós achamos que a liderança política é algo fácil, porque nós vivemos num país onde as pessoas são políticos profissionais. As pessoas buscam alçar um status de governante para que possam simplesmente comer às custas do povo. Nós vivemos uma sociedade em que nós aprendemos a entender os nossos políticos não como servos da sociedade, mas entendemos eles como parasitas. E isso é extremamente errado.
foi uma cultura construída em cima de entendimento pecaminoso do que é a política. Mas o Senhor é um Deus que sempre trabalhou com políticos através da Escritura. E nós vimos várias orientações para que possamos orar pelos nossos líderes políticos. Nós encontramos orientações em Romanos, nós encontramos orientações nas cartas pastorais em Timóteo, nós encontramos orientações do Senhor para que nós possamos orar pelas nossas autoridades. O Senhor Jesus também, Ele nos proporciona, Ele nos indica, Ele nos manda, Ele nos ordena a darmos a César aquilo que é de César. Ou seja, a orientação bíblica nunca é de rebeldia contra os políticos, mas uma orientação de submissão enquanto a ação deles não se torna contrária à palavra de Deus. Tá bem? E Deus traz uma mensagem aqui, sim, ao líder político de Israel. Está trazendo uma mensagem àquele governador da província de Judá. Como nós já estudamos, Jerusalém, Judá, Israel na época, era uma província do Império Persa. Tá bem? E essas províncias tinham seus governadores nomeados pelo próprio rei, e nós temos aqui essa primeira mensagem direcionada especificamente para Zorobabel, governador de Judá. A mensagem é dividida em duas partes. Do versículo 20 ao 22 nós vemos o auxílio na batalha, e na segunda parte, versículo 23, nós vemos a esperança no reino de Davi que viria. É a segunda mensagem que foi entregue a Ageu no dia 18 de dezembro do ano de 520 a.C., tá bom? E eu te convido a ler o texto. Vamos ler? E aí nós vamos lendo, eu vou pontuar algumas coisas aqui durante a leitura do texto, e depois nós iremos trabalhar de uma forma mais específica. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo. Ou seja, irmãos, ao 24º dia do mês, que é o dia 18 de dezembro de 520 a.C., a mensagem do Senhor veio a segunda vez a Ageu. A gente tem que lembrar que aquela mensagem aos sacerdotes também é nesse dia, tá bom? Vamos lá. Versículo 21. Fala a Zorobabel, governador de Judá. Fala a Zorobabel, governador de Judá. Mensagem bem específica para aquele líder político. Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nessa mensagem, no versículo 20 e 22, a nossa primeira parte, que é uma parte de conforto na batalha, garantia de auxílio na batalha, nós vemos Deus trazendo segurança, paz ao líder político em meio às adversidades da reconstrução. Como eu disse no começo, nós estamos acostumados com políticos parasitas. Mas a palavra do Senhor não traz essa ideia. Traz a ideia de políticos que se preocupem com o povo. Zorobabel estava preocupado porque ele sabia que viria adversidades. Zorobabel estava preocupado porque ele sabia que a coisa não seria fácil. Zorobabel estava preocupado porque sabia, sim, que muitas forças contrárias se levantariam contra a obra que ele tinha proposto a realizar. Lutas vêm, lutas acontecem o tempo todo e nós temos que vencê-las. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que o Senhor consola Zorobabel não fundamentado em coisas daqui. Ele não fala, não, Zorobabel, fique tranquilo, você tem um decreto do rei, vai te garantir um bom sucesso na tua obra. Deus não trabalha com a ideia de Zorobabel, fique tranquilo porque o seu povo é um povo de batalha, é um povo forte, vocês vão vencer. Ele não fala assim, Zorobabel, fique tranquilo, porque os seus sacerdotes são sábios. Não, Deus não fundamenta nisso. Olha que interessante os verbos que nós temos no texto. Tanto no versículo 20 até o 22, quanto também no versículo 23. Olhe a pessoa dos verbos. Versículo 21. Farei abalar o céu e a terra. Versículo 22. Derribarei o trono das nações. Destruirei a força dos reinos. Destruirei o carro. Versículo 23. Tomar-te-ei, Zorobabel. Versículo 23 ainda. Te farei.
Deus não fundamenta o sucesso de Zorobabel, o auxílio a Zorobabel nas coisas da terra. Deus fundamenta tudo na ação dele. O Senhor faria. Eu, Zorobabel, farei, eu derribarei, eu destruirei, eu tomar-te-ei, eu te farei. É Deus agindo em favor de Zorobabel. E era extremamente importante isso. Que Zorobabel entendesse que era Deus com ele. Por quê? Porque a guerra contra os que voltariam era algo que cercava o tempo todo. A peleja era algo que estava já ali, irmãos. As comportas estavam próximas de se abrir. As barragens da peleja, as barragens da guerra estavam próximas de se romper. Olha o contexto em volta daquele povo. Um contexto que a gente encontra muito claro nos livros de Esdras e Neemias. Esdras, capítulo de número 4, versículos de 1 a 4. Esdras 4, de 1 a 4. Eu te convido a abrir lá. Esdras 4, de 1 a 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltavam do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhe disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, rei de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Versículo 4. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Irmãos, aqueles camaradas chegaram ali: deixa a gente construir com vocês. Com certeza, o desejo do coração deles não era de construir junto. O desejo do coração deles era de estar no meio do povo para que na primeira oportunidade pudesse destruir aquele povo. E Zorobabel, Jesua ou Josué e os cabeças das famílias têm uma atitude muito interessante. Eles falam: não, nós não precisamos de ajuda de incrédulos, de ímpios, de pessoas afastadas do Senhor para fazermos a obra do Senhor. Nós faremos a obra do nosso Deus conforme o nosso Deus pede. Nós faremos ao nosso Deus o que temos que fazer. Ele não pede ajuda daqueles homens. Pelo contrário, ele entende o perigo que seria aquela aliança. E aí fica algumas ideias para a gente em cima desse texto de Esdras 4. Será que nós, para fazermos a obra do Senhor, que o Senhor tem nos chamado, nós temos usado recursos, temos usado meios que estão em desacordo com a vontade do Senhor? Fica esse pensamento. Mas a grande questão aqui é que a guerra estava à porta. A guerra estava ali. Neemias capítulo 4, nós vamos ler o versículo de 1 a 3, nós vamos ler o versículo de 7 a 11 e nós vamos ler os versículos de 15 a 19 do capítulo 4 de Neemias. Nós vamos ver a proximidade do combate. Olhe comigo. Neemias 4, de 1 a 3. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse ainda: que edifiquem, vindo uma raposa, derribará seu muro de pedra. Ou seja, já tinha ali um grupo escarnecendo, falando que qualquer coisinha ia derrubar eles, que eles seriam facilmente derrotados, que eles não dariam cabo daquela missão. Agora vamos lá, versículo de 7 a 11. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus,
e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Esse segundo bloco que tem algo interessante. O versículo 9, ele vai remeter lá aqueles verbos que a gente escuta Ageu falando para Zorobabel. Farei, derribarei, destruirei. É Deus agindo. Mas olha que interessante. Porém nós, versículo 9, porém nós oramos ao nosso Deus. É o Senhor que vai pelejar por nós. É o Senhor que vai vencer essa guerra. Nós oramos ao nosso Deus. E, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Irmãos, confiemos que o Senhor irá fazer todas as coisas. Sim, é Ele que fará, é Ele que derrubará, é Ele que destruirá, é Ele que edificará, é Ele que restaurará, é o Senhor que fará todas as coisas. Mas tem atitudes que nós temos que ter. Ele orou a Deus e confiou na confiança, Neemias, porém ele colocou proteção. Irmãos, você pode sim confiar no Senhor, mas faça a sua parte. Todos nós, quando viajamos, oramos ao Senhor: Senhor, guarda minha casa, estou saindo, guarda o meu lar, protege o nosso lar. Mas você coloca cadeado na porta. Quando você tem o seu carro, você anda com o seu carro, você estaciona ele: Senhor, guarda isso aqui. Aquela oração rápida que a gente faz: Senhor, guarda meu carro. Mas você põe um alarme, você tranca a porta do carro. Então, cuidados têm que ser tomados, tá bem, irmãos? E nós vamos continuando aqui, versículos de 15 a 19. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, lembra que eles oraram? Lembra que eles se prepararam? Mas quem frustrou o desígnio foi o Senhor? Tinha frustrado o desígnio deles? Voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra. A outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e coraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com outra seguravam a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto a mim. Versículo 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Vamos ler o 20? No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrerei e a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Irmãos, Deus livrou eles. A gente vê isso aí no versículo 15, né? Deus frustra os desígnios dos inimigos, mas eles continuam preparados. Eles continuam com as armas. Trabalham com a mão e a arma na outra. Colocou um sistema de chamamento. Se acontecer um ataque, tem a trombeta que vai soar. O povo se preparou, mas confiando que era o Senhor que pelejava. Era o Senhor que frustrava os planos dos inimigos. Irmãos, a guerra estava perto. A guerra estava ali. Zorobabel estava sim preocupado. E nós temos que estar preocupados hoje. Porque o mal sempre espreita, mas o Senhor é por nós. Quem vai lutar por nós é o Senhor. Quem vai vencer as nossas guerras é o Senhor. Lembre dos verbos sempre na primeira pessoa de Deus. Ele fará. Diante da fidelidade do povo, irmãos, não haveria poder militar que fizesse frente ao Senhor dos exércitos. Deus derrubaria todas as coisas. Deus abalaria céu e terra. Deus faria eles lutarem uns contra os outros. Olha o versículo 22 aí do nosso capítulo 2 de Ageu. Cairão um pela espada do outro. Deus semearia confusão no meio deles. Essa vitória que Deus daria para Israel acima dos seus inimigos que o cercavam estava condicionada à obediência. A não negligência, a purificação, a todas aquelas coisas que nós já vimos na aula anterior. Então,
a vitória deles contra os inimigos estava condicionada à obediência. Mas quando a gente olha a história, a gente vê que a coisa não foi muito bem assim. Se os irmãos pararem para pensar, depois do Império Persa, os judeus foram escravizados, foram dominados pelos gregos. E a gente tem um período longo de domínio grego ali, que ele encaminha e ele vai entrando até naquele período ali que a gente chama de período intertestamentário. Normalmente aquela página em branco que você tem na sua Bíblia, que separa o Antigo do Novo Testamento. Um período de 400 anos em que Deus não falou com o povo, não houve levantamento de profetas. E durante aquele período houve um domínio grego sobre Israel. E a gente tem a revolta dos Macabeus, que lutaram contra esse domínio grego, e a gente tem várias outras questões aí. Mas depois do domínio grego, Israel cai sob o domínio romano, e a gente chega na época de João Batista e todos os eventos do Novo Testamento. Irmãos, por que o povo foi escravizado pelos gregos e pelos romanos com essas promessas de vitória? Por causa da desobediência. A desobediência levou o povo a se sujeitar novamente a domínio estrangeiro. Deus não falha nas suas promessas. Deus não mente. Deus é um Deus verdadeiro. Deus é um Deus santo, afastado de toda forma de pecado. Então, se Ele prometeu que daria vitória a Israel contra os povos ao redor, mediante obediência, e não aconteceu essa vitória porque houve domínio grego, houve domínio romano, é porque o povo desobedeceu. Mais uma vez o povo se afastou do Senhor. Essa promessa de sujeição dos povos nunca vai se cumprir? Claro que não, irmãos. Nenhuma palavra que o Senhor fala fica em vão. Nenhuma palavra que o Senhor diz fica ao vento. Essa promessa de sujeição dos povos se cumprirá em Cristo, em seu reino eterno. E nós vamos ler 3 textos aqui que falam sobre o reino de Cristo. Daniel 7, 27. Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 27. Diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Essa sujeição dos povos há de acontecer. Há de haver um reino eterno. Essa destruição, esse derrubar que é prometido aqui a Zorobabel, vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Lucas, capítulo 1. Versículos 31 a 33. Lucas 1, de 31 a 33. A promessa para Maria. A promessa desse reino. Olha repetindo. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Haverá um reino eterno que destruirá todos os reinos humanos. Haverá um reino eterno que vencerá sobre todos os reinos. Haverá um reino eterno que subsistirá para sempre no trono de Davi. Olha o que o texto diz. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Haveria esse trono, haveria essa destruição dos reinos, sujeição dos povos, o reino eterno. E mais um texto. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O que eu fiz aqui, irmãos? Eu peguei um texto do Antigo Testamento, um texto no Novo Testamento e um texto na consumação, para nós vermos esse reino vindo, esse reino se mostrando, esse reino se consumando. Tá bem? Então a gente tem a promessa, a gente tem o nascimento do rei e a gente tem a consumação do reino. Apocalipse 11, 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
A promessa para Zorobabel foi: eu destruirei os inimigos, eu acabarei com todos esses reinos, estabelecerei o meu reino. Fique tranquilo, Zorobabel. Mas há a desobediência, há novamente a sujeição de Israel a outros povos. E então Deus fala: então ok, a promessa em Daniel de um reino eterno dado aos santos do Altíssimo. A gente vê em Lucas o nascimento desse rei, e a gente vê em Apocalipse esse reino sendo consumado com Cristo. Cristo reinando eternamente. A vitória de Israel era condicionada à obediência. A vitória de Israel estava condicionada à obediência. Obediência temporal. Obediência aqui. O nosso reino, a nossa vitória, não está condicionada tão somente na nossa obediência. Porque se tivesse condicionado, irmãos, a nossa obediência, nós também seríamos frustrados. Porque dia após dia nós desobedecemos. Dia após dia nós falhamos. A nossa vitória está condicionada em Cristo. Na obediência de Cristo. E eu te convido a abrir 2 textos para vermos essa obediência do nosso Senhor. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 42, nos traz o seguinte. Dizendo, Jesus no Getsemane, naquele momento de angústia, no versículo de 22, no versículo 42, ele diz, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. E aí nós vamos lá para Filipenses capítulo 2, versículo 8, texto extremamente conhecido, que diz o seguinte: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, Jesus foi obediente em nosso lugar. Jesus obedeceu todas as coisas. Jesus venceu. Jesus garante o reino. Jesus voltará. Jesus estabelecerá todas as coisas. Jesus destruirá o poder do braço humano. Ele é. É tudo sobre Jesus. Se dependesse da minha obediência e da sua obediência, nós iríamos ser eternamente escravos dos reinos ao nosso redor. Do reino da carne, do reino do diabo, do reino do nosso coração, do reino deste mundo caído. Cristo obedeceu perfeitamente. Cristo fez o que Israel não era capaz de fazer. Cristo fez o que eu e você não éramos capazes de fazer. A vitória deles contra os inimigos estava condicionada à obediência deles. A nossa vitória está condicionada na obediência perfeita de Cristo. Ah, então eu posso fazer o que eu quero? Não. Não pode fazer o que você quer. Você tem que ser obediente. Eu tenho que ser obediente. Nós temos que ser obedientes. Porque a obediência revela onde está o teu coração. Vitórias vêm com obediência. Como uma vez alguém disse, cada pequeno passo de obediência é um passo grande em direção ao centro da vontade de Deus. Que nós possamos viver sim em obediência ao Senhor. E veremos sim o Senhor nos auxiliando na batalha. O Senhor vencendo por nós as pelejas. O Senhor derrubando as nações, derrubando os reinos. E pode ser que eu e você não vejamos a volta gloriosa de Cristo. Mas um dia Ele voltará. E nós estaremos com Ele sim, nesse reino eterno. E assim nós terminamos a primeira parte da 4ª mensagem do livro de Ageu. E vamos para a nossa segunda parte. Segunda parte curtinha, irmãos. Versículo de número 23. Só o 23. Nós vamos ver vários versículos cruzados aqui, tá bem? Mas o versículo 23, ele traz a esperança no firmar do reino de Davi. E aí a gente tem expressões que nós vamos pensar aqui. Olha aí, versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, que dia que é, irmãos? Naquele dia pode ser lido, à luz daqueles judeus que estavam ali, como o dia do grande ataque. Como o dia da grande luta contra os povos ao redor. Como o dia em que o Senhor daria vitória ao povo. Porque naquele dia tomar-te-eis, Zorobabel, servo meu, te farei como anel de selar. Ou seja, naquele dia da luta, no dia da peleja,
no dia que a guerra se levantasse, Deus tomaria Zorobabel e venceria aquelas lutas. A promessa era essa, do versículo 20 até o versículo 22. Mas pode dizer sim contra essa vitória contra os inimigos, se você tentar entender a cabeça dos leitores originais, e também diz sim sobre o dia do julgamento do Senhor. Aquele dia que o Senhor Jesus virá para julgar todas as coisas. O grande dia do Senhor. Quantas vezes nós não vemos essa expressão na palavra de Deus? O grande dia. O dia do julgamento. Aquele dia que eu e você estaremos diante do Senhor. Eu, você, os seus parentes que não conhecem a Cristo estarão diante dele. Seus amigos que não conhecem a Cristo estarão diante dele. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre esse grande dia. Nós vamos ler 3 textos. Mateus, Pedro e Apocalipse. Mateus 24, 31. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 31. Mostra o começo desse grande dia, né? Mateus 24, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vai ser aquele dia em que Jesus não virá como aquele que haveria de morrer. Não virá como o humilde filho do carpinteiro. Não virá como o humilde filho daquela moça que foi apontada por tantos. Não virá. Mas virá sim como o supremo juiz do universo. O grande dia do Senhor que se aproxima. 2 Pedro 3,10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Lembra lá que Ageu fala que farei abalar o céu e a terra naquele dia? Então, o dia que o Senhor virá. O dia do Senhor. Tudo vai se passar, essa criação será abalada, e então haverá o julgamento de Cristo sobre todas as coisas. E Apocalipse, capítulo 18, versículo de número 8. Apocalipse 18, 8. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. Será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. É o fim de todas as coisas. O grande dia é aquele dia do julgamento, irmãos. É quando haverá prestação de conta da humanidade com Deus. Haverá prestação de contas da humanidade com Cristo. Tá bem? Então, quando a gente olha para Zorobabel aqui, para o texto em Ageu, fala, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando, sim, da vitória contra os inimigos, que viria mediante a obediência, mas também para nós. Fala da volta de Cristo. E Zorobabel. Irmão, Zorobabel é algo bem interessante. Porque o povo havia ido para o cativeiro na Babilônia e voltado depois quando já era Império Persa. E ficaram 70 anos lá. E nesses 70 anos, gerações passaram. Pessoas morreram. Porém, um governador é mandado para ajudar. O rei nomeou um governador para ajudar Jerusalém. E esse governador era Zorobabel. É interessante, porque Zorobabel é um descendente de Davi. O rei da Pérsia manda um descendente de Davi para governar. Deus mantém o reino de Davi. Deus, mais uma vez, depois de 70 anos, coloca um descendente de Davi sentado no trono em Jerusalém. Ah, mas ele não era o rei. Não era, mas ele governava aquela terra. Era um prenúncio de um reino, sim, que seria estabelecido. Olha outras expressões do texto. Servo meu. Tomar-te-eis, Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu. Abre Isaías 42, de 1 a 7, irmãos. Estamos vendo bastante textos hoje. E é algo que eu tenho tentado
implementar cada vez mais é que possamos manusear a nossa Bíblia, tá bem? Isaías 42, de 1 a 7. Eis aqui o meu servo. Lembra que o Senhor chamou Zorobabel de servo meu? Vamos lá. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e ao espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com meu povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Aleluia, irmãos. Esse servo do Senhor é Jesus. É aquele que é o mediador da nova aliança. É aquele que traz luz aos olhos dos cegos. É aquele que liberta os cativos. É aquele que promulga o direito. Cristo é esse servo. Zorobabel era um servo? Sim, mas ele era a sombra do grande servo que viria. Do grande servo sofredor que viria para sofrer por mim e por você. Esse servo, ele veio para nos trazer o reino eterno. Zorobabel, meu servo, eis aí o meu servo em quem colocarei o meu espírito. Cristo é o perfeito servo do Senhor. Zorobabel é uma sombra. Mas eu acho muito interessante isso, porque Zorobabel, ele é um ascendente, um antepassado de Cristo. Cristo está, Zorobabel está na genealogia de Jesus. Olha comigo que legal, Mateus capítulo 1, versículo 12. É aquela coisa que a gente não gosta muito de ler, que é genealogia, mas olha que interessante, Mateus 1, 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias zerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde. Zorobabel, descendente de Davi. Zorobabel, antepassado de Cristo. Zorobabel, sombra do perfeito servo que haveria de vir. Mais coisas que nós vemos aqui. Naquele grande dia, o servo do Senhor, e te farei como um anel de selar. Anel de selar, irmãos, ele representa algo precioso. Em Jeremias 22, 24 diz isso, né, que o Senhor arrancaria do dedo como se fosse o anel de selar, ou seja, jogaria fora como se fosse algo extremamente precioso. Olha lá comigo, Jeremias, capítulo 22, versículo de número 24. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, ou seja, ainda que ele fosse algo extremamente valioso, algo extremamente importante para mim, eu dali o arrancaria. Quando fala em anel de selar, está falando de algo extremamente precioso. E mais, irmãos, vamos lá, Gênesis, capítulo 41, versículo de número 44, aquela historinha que a gente gosta muito de contar para criança. A gente vai ler Gênesis 41, do versículo 37 até o versículo de número 44. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então
tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir no seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo constituiu-o sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. O anel de selar, ou sinete, ele representava a autoridade de uma pessoa. O anel representa isso, irmãos. A autoridade. Algo precioso, mas também a autoridade. A gente tem que pensar sempre como funcionavam esses anéis. Até na Idade Média ainda era muito usado isso. Na Idade Média mais com vela, cera de vela, né, cera. Quando o rei mandava uma carta, ele pingava a cera para selar a carta, para fechar o envelope ali. E então ele vinha aí, botava com o anel ali o selo real. O anel tinha o símbolo do selo real. Quando ele era prensado sobre a cera ainda mole, aquilo colava a carta, né, fechava a carta, de forma que para você abrir você tinha que romper aquele selo. Quando Deus vira para Zorobabel e fala assim: vou te fazer o meu anel de selar, ele quer dizer o seguinte: eu estou colocando minha autoridade sobre você, Zorobabel, e eu vou marcar os meus atos através da tua autoridade. Você será a marca da minha autoridade em Judá. Então a gente vê nesse versículo 23 um grande dia que viria, um servo que viria, uma marcação que viria, uma autoridade que viria. E todas essas coisas apontando, irmãos, apontando para Jesus. O grande descendente de Zorobabel, o grande descendente de Davi, por meio do qual o Senhor firmará para sempre o reino de Davi. É muito interessante isso. Deus fez uma promessa a Davi, de que firmaria o seu reino. E ele vai firmar esse reino. E eu gostaria mais uma vez de lermos alguns textos. Tá bem? Lucas 1, 67 a 71. Talvez você esteja assistindo nossa aula hoje e pensando assim: poxa, ele está lendo muito texto hoje. Eu quero que você manuseie a Bíblia. Tá bem? E eu quero que você entenda, primeira parte, que o Senhor peleja as nossas batalhas. Ele garante o conforto a nós em meio às batalhas, o auxílio em meio às guerras. Mas também eu quero que você entenda, e isso é importante, que o reino de Davi há de permanecer para sempre. O reino já está. Tá bem? Mas vamos lá. Lucas 1, de 67 a 71. O cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. Irmãos, esse cântico de Zacarias, ele dá uma fechada no texto de Ageu. Porque ele mostra essa salvação que veio, a misericórdia do Senhor para nos libertar dos inimigos, para nos livrar dos que nos odeiam. Lembra? Eu vou lutar, eu vou destruir, eu vou vencer, eu vou derrubar. Mas principalmente, versículo 69, salvação na casa de Davi, seu servo. Jesus é esse grande descendente de Davi. Jesus é aquele sobre o qual repousam as promessas do livro de Ageu. Mateus 2, de 1 a 6. Mateus, capítulo 2. Versículo de 1 a 6. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. E então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagaram deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta.
E nós vamos ler aqui o texto do profeta e vamos ler no original, tá, irmãos? E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, com G maiúsculo, que há de apacentar o meu povo Israel. Eles vieram para ver o rei dos judeus, o guia de Israel, aquele que haveria de reinar, de conduzir, de cuidar o povo. Mas nós vamos ler o original. Essa citação de Mateus capítulo 1, versículo 6 é uma citação direta de um texto do Antigo Testamento. Se encontra em Miqueias. Se encontra em Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2. Miqueias 5, 2. Olha que interessante o texto diz. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De eternidade em eternidade tu és Deus. Irmãos, aquele que haveria de reinar, aquele que haveria de sentar no trono de Davi, ele é desde a eternidade. Ele é antes de Davi. E é muito antes de Davi. Na verdade, o reino se consolidará na volta. Mas na verdade o reino já é. O reino já está. Jesus é o grande descendente de Zorobabel, por meio do qual o Senhor firmará para sempre o reino de Davi. E eu queria ler mais 2 textos para nós terminarmos a nossa meditação de hoje. Atos capítulo 2, versículos de 30 a 36. Atos 2, de 30 a 36. Esse aqui é o apóstolo Pedro, tá? Discussando. E ele fala o seguinte. Sendo, pois, profeta, ele está falando aqui de Davi, tá, irmãos? Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, Jesus é rei quando? É rei já. Jesus é rei hoje. Jesus é rei agora. Jesus há de ser rei eternamente. E Jesus já era rei na eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Então nós vemos essa mensagem, a 4ª mensagem de Ageu. Primeira parte, uma mensagem de conforto e de auxílio em nossas lutas. É o Senhor que peleja por nós. Segunda parte, uma mensagem que garante um reino eterno, um reino indivisível, um reino glorioso, firmado não em Zorobabel, mas firmado em Cristo, nosso Senhor. Por fim, nossa esperança é de vivermos este reino que virá, mas principalmente viver este reino hoje em nós. Lucas capítulo 17, versículo 20, versículo 21, é dito que pergunta ao Senhor quando virá o reino, quais são os sinais do reino. E ele fala: não procure nem aqui nem ali, porque o reino está dentro de vós. Que nós possamos viver os princípios desse reino. E terminando a nossa lição em Ageu, acabando o nosso estudo no livro do profeta Ageu, eu queria fazer um breve resumo aqui, te convidando a algumas coisas. Não seja negligente com a obra do Senhor. Esse é o tema da primeira mensagem. Segunda mensagem: confie no Senhor da obra.
Ele proveu o recurso para a obra. Ele fará o nome dele ser glorificado nas grandes coisas que fará através de você, de mim, da sua igreja. A nossa terceira mensagem: purifique seu coração. Não faça a obra do Senhor com o coração imundo. Não faça a obra do Senhor de maneira relaxada. Não faça a obra do Senhor de uma maneira externa. Viva os princípios do reino. Afaste-se do pecado. Quarta mensagem: confie no Deus que luta as suas lutas. Confie no Deus que vence as suas guerras. Confie no Deus que é poderoso para derrubar, para destruir, mas também para levantar, para erguer, para fazer. E por fim, trabalhando na obra do Senhor, confiando no Senhor da obra, mantendo mãos limpas e coração puro, deixando as nossas guerras nas mãos deles, na mão do Senhor dos exércitos, aquele que vai na frente, e ninguém vence. Nós iremos sim estar no reino eterno do grande descendente de Davi. Iremos sim descansar no reino de Jesus, onde não há guerra, onde não há luta, onde não há choro, onde não há dor, onde não há miséria, mas onde o Cordeiro de Deus é a nossa luz e Ele reina ali. Irmãos, anseiem por esse dia, mas vivam hoje, entendendo que o reino já está dentro de vocês. Vivam hoje os princípios do reino. Vivam hoje como peregrinos sobre essa terra, porque breve está o dia que o Senhor Jesus virá. Qualquer estrondo no céu, olhe, porque pode ser o seu Senhor voltando. Viva ansioso pela volta de Jesus, que será gloriosa, que será visível e que será repentina. E então estaremos com o nosso Deus na eternidade. Deus te abençoe de uma forma toda especial. Foi um prazer estar contigo aqui nesse estudo do livro de Ageu. Para encerrar, vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai bendito, muito obrigado, ó Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade que temos de encerrar o livro de Ageu. Ó Pai, quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Perdão, ó Pai, se em algum momento não transmiti a Tua palavra de uma forma fiel ao Teu povo. Tem misericórdia, Pai, que o Teu Santo Espírito, que é perfeito, possa aplicar a Tua palavra de maneira perfeita aos nossos corações. Muito obrigado pela Tua Santa Palavra. Muito obrigado porque a Tua Santa Palavra, Pai, nos convida a agir, a não sermos negligentes. Muito obrigado porque a Sua Santa Palavra nos convida a confiarmos na Sua provisão. Muito obrigado porque a Sua Santa Palavra nos convida à santidade. Muito obrigado porque a Sua Santa Palavra nos mostra que é o Senhor que luta por nós. Muito obrigado porque a Sua Santa Palavra, que não mente, que não muda, que não possui falhas, que não possui erros e que não leva ninguém a errar, a Tua Santa Palavra garante que um dia o nosso Senhor virá nos buscar. Muito obrigado, Pai, porque o Teu reino já está em nós e nos dá nessa terra qualidade de vida, nos ajudando a viver de acordo com o Teu querer. Te agradeço por tudo quanto tens feito, Pai. Bendizemos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Muito obrigado. Te agradeço mesmo, pelo tempo que você dedicou aqui conosco nessas aulas. Que o Senhor te abençoe de uma forma especial. Continue caminhando, continue lendo, continue se dedicando na Palavra de Deus. Às vezes você vai encontrar surpresas, como nós tivemos no livro de Ageu. No começo achamos que seria algo simples, mas deu uma canseira em cada um de nós. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo, que possamos sim continuar nos dedicamos, nos debruçando sobre a Palavra do Senhor. Esperamos que as nossas próximas aulas já possam ser na igreja. E então a Igreja Batista da Vila Guilhermina irá estar estudando formas de continuar nos abastecendo de conteúdo aqui no canal. Mas por enquanto vamos trabalhando dessa forma à distância e o Senhor, que está perto, cuida de nós. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina.